Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Em especial as mensageiras do Rei, né? Olha só que meninas lindas, estão sentadas aqui à minha frente, no meu lado esquerdo. Eu lembro que quando Ana e eu resolvemos casar, a gente fez tantos planejamentos no sentido de aumentar a nossa casa, né, com filhos e filhas. A Ana teve o privilégio de ter três gravidez, mas a primeira gravidez a gente acabou perdendo, né, no 6º mês, e Deus deu, na segunda gravidez, o Mateus e o terceiro, Thomas. Aí eu lembro que eu falei para ela assim, não, a gente vai tentar até Deus nos presentear com uma linda moça, né, uma menina, né? Mas Deus, a sua soberania, não permitiu. Entretanto, eu e Ana Cláudia, nós temos um carinho muito especial pela figura feminina. Até porque uma menina, uma moça, uma adolescente, uma mulher, são pessoas extremamente preciosíssimas aos olhos do Senhor. E nessa noite aqui, nesse culto, em alusão às mensageiras do Rei, a gente queria deixar algumas marcas onde o apóstolo Paulo nos orienta de como a gente buscar aquilo que é o tema da Semana em Foco da MCM, né? A santificação. Então, queridos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 a 8. O tema que foi proposto é santificação, é simples ou complexo? Ou complexa? Evidentemente, nós vamos perceber, à luz do Novo Testamento, que a santificação não é simples, né? Isso quer dizer que não é superficial. A santificação, ela envolve uma certa complexidade, né? Mas, apesar de ser complexa, ela não é incompreensível, não é algo misteriosa, não é uma utopia aos olhos de Deus, onde Ele estabelece um ideal. E se a gente conseguir atingir, beleza, não é nada disso. Evidentemente, sim, existe a sua complexidade em relação à santidade. Mas, diante do desafio do Senhor para as nossas vidas, meninas, a santidade, ela é algo possível e deve ser diariamente almejada por vocês, por seus pais, seus irmãos, para a nossa igreja, por aqueles que um dia foram comprados e lavados com o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, vamos abrir a nossa Bíblia lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 a 8. Mas antes, queridos, eu queria que você compreendesse e situasse o texto que a gente vai ler. Antes de entrar propriamente dito na exposição do texto de 1 Tessalonicenses 4, né? Precisamos entender o contexto em que ele foi inserido ali pelo apóstolo Paulo, através da ação do Espírito Santo. Naquela época, a sensualidade no mundo grego-romano, nos tempos do Novo Testamento, era um verdadeiro caos. Naquele tempo, a vergonha parecia ter sido riscado da terra. É quase impossível mencionar um grande personagem grego que não tivesse, exemplo, uma vida de promiscuidade, com várias amantes, vivendo às vezes a bissexualidade e assim por diante. Quanto à frouxidão moral grega, invadiu Roma, tornou-se tristemente grosseira. Os laços matrimoniais foram desprezados, o divórcio super fácil. A moral da sociedade grega romana na época do Novo Testamento estava em total colapso. A ética era flácida e permissiva. Em Roma, o grande filósofo Sêneca, né, historiador, escreveu: as mulheres casam para se divorciar e se divorciam para casar. A moralidade estava morta. O mesmo filósofo Sêneca ainda escreveu: a inocência não é rara, é inexistente. Ele está dizendo que a pureza entre as meninas não é algo raro. Ele está dizendo que era algo inexistente. Tal era a degradação da sociedade grega romana na época do Novo Testamento. A sociedade havia se tornado grandemente promíscua.
O historiador Glibon afirma que dos 15 imperadores, Cláudio foi o único imperador que não foi homossexual. Naquela época, a prostituição era vinculada com a religião. Havia muitos templos com sacerdotisas que eram chamadas de prostitutas culturais. O templo da Afrodite, a deusa lá em Corinto, cidade grega, tinha milhares de prostitutas culturais. Existia na época o deus Eros, o deus do sexo, né, que vem da palavra inclusive erotismo, o deus Eros, da língua portuguesa erotismo. Tessalônica, como cidade grega, estava encharcada com toda essa avalanche de imoralidade. A igreja tinha saído, ela surge do escombro dessa sociedade em Tessalônica, do meio dela, e vivia nesse contexto. E aqui o apóstolo Paulo então vai inspirado pelo Espírito Santo, ele vai escrever essa carta. Então, meninas, fazendo um paralelo para os dias de hoje, nossa sociedade perdeu também a modéstia, o respeito e a vergonha na cara. O mundanismo tornou-se apenas uma questão de arte, o mundanismo. A televisão brasileira é uma das mais nocivas para a formação do caráter de uma moça. O adultério é estimulado, a traição é aplaudida, faz-se apologia da ideologia de gênero, da infidelidade conjugal, da defraudação, do vício, e se promulga a morte de todas as virtudes constantemente. Por isso, meninas, Paulo escreveu esse capítulo para orientar a igreja acerca da santidade numa sociedade extremamente sensual e moral. Quando a gente fala de santidade, muitas vezes, conversando com faixas etárias mais novas de pessoas, dá-se a ideia de que era muito mais fácil viver o cristianismo na época do Novo Testamento do que na época atual. Longe disso, meus irmãos, longe disso, meus irmãos. E o apóstolo Paulo, então, ele vai escrever, dizendo claramente qual é a vontade do Senhor. Porque uma vez que Deus nos salva, Ele está fazendo o quê? Nos separando para uma vida de santidade. Esse é o significado direto, meninas, da palavra santificação. O que significa? É ser separado por Deus, para uso e posse de um Deus que comprou com alto preço cada uma de vocês. Então o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, versículo 3 da sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que, nessa matéria, ninguém ofenda nem defrauda seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador, porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então a gente vai ver uma declaração do Senhor, por uma igreja extremamente nova. A igreja de Tessalônica nasceu na segunda viagem do apóstolo Paulo, em 3 semanas de atuação em Tessalônica, que era a capital da província ali da Macedônia. Paulo fica 3 finais de semana e surge uma igreja nova, uma igreja que surge apaixonada pelo Senhor, pela sua obra, em fazer a vontade dele naquela época. Mas o apóstolo Paulo sabia que havia alguns riscos acontecendo, até porque aquela cidade, né, veja, a média de idade das pessoas do Novo Testamento, um homem vivia em média 40 anos. Segundo estudiosos, possivelmente a média de idade daquela igreja era em torno de 22, 24 anos de idade. Olha só, então havia muita faixa etária de gente como meninas, meninos, né? Servindo naquela igreja, aprendendo sobre o Senhor e como viver uma vida que possa exalar a verdade do Senhor a outras pessoas. Então, meninas, se a santificação é a vontade de Deus, como podemos viver dentro dessa vontade?
Quais são então as marcas de uma moça verdadeiramente santa? Quais são as marcas de uma moça que reflete Jesus Cristo? E aqui não precisa de a gente pensar em idades. Eu lembro quando eu morava em São Paulo, uma menina entregou a vida com 6 anos de idade ao Senhor. E com 6 anos de idade, na sua creche, ela fez com que a sua professora também tivesse o encontro com Jesus. E não apenas a sua professora, bem como também as outras amiguinhas numa creche. Porque essa menina resolveu e entendeu que, veja, é possível não apenas experimentar de Jesus, mas descobrir todo dia a diferença que Ele faz. E o apóstolo Paulo aqui, ele está justamente querendo orientar e estabelecer as marcas de alguém que vive uma vida de santificação diante de Deus. Então a primeira marca de uma moça verdadeiramente santa, olha só, primeiro, a jovem cristã é aquela que se abstém da impureza sexual. A jovem cristã é aquela que se abstém da impureza sexual. Olha o versículo 3b, que vos abstenhais da prostituição. O apóstolo Paulo então escrevendo, preocupado com isso, porque era uma cidade que oferecia grandes tentações, grandes perigos para aquela novel igreja ali de Tessalônica. A palavra grega, porneia, que é traduzido por prostituição, significa pecado sexual, relações sexuais ilícitas, atividade sexual ilícita. Paulo tem em vista tanto o sexo antes do casamento, quanto o sexo fora do casamento, tanto a fornicação quanto o adultério. De igual modo, porneia inclui a impureza da mente, os desejos ilícitos e a própria pornografia. Warren Wiersbe enfatiza que as instruções de Deus com referência à sexualidade não tem como objetivo privar as pessoas da alegria, mas sim protegê-las de modo a que não percam a alegria. Que nem a palavra não adulterarás que a gente encontra em Êxodo 20. É um mandamento que levanta um muro ao redor do casamento, não para torná-lo uma prisão, mas sim um jardim belo e seguro. Olha só a intenção do Senhor. Ele criou a sexualidade, Ele criou nossos impulsos mais internos em relação a isso. Mas esse mesmo Deus estabeleceu, o padrão pela qual deve ser desfrutado com muita alegria e segurança. Mas a orientação do apóstolo Paulo aqui é que vos abstenhais justamente disso. Vocês sabem que eu, Ana Cláudia, nós somos missionários da Palavra da Vida Norte, a gente mora ali em Benevides. Daqui a pouco, a semana que vem, começa a temporada de acampamentos. É impressionante que as faixas etárias, não importa a idade, pode ser idade de 7, 8, 9, 10 anos, como está tão presente essa questão da erotização infantil, como está tão presente isso nas nossas crianças que estão sendo encharcadas por tantas propostas indecentes. E aqui vem o apóstolo Paulo orientando os pais, orientando as próprias moças e outros rapazes, para que eles possam se abster desse perigo. Há uns anos atrás, aliás, bons anos atrás, talvez uns 13, 14 anos, meus filhos estavam na faixa etária de 4 a 6 anos de idade. E a gente morava em Curitiba. E a gente resolveu assinar um pacote de canais, de TV a cabo. A gente gostava muito de noticiário, eu gosto muito de documentário, eu gosto um pouquinho de esporte, gosto de poder separar meu tempo e assistir aquilo que é de qualidade. E eu lembro que nesse pacote daquilo que veio junto, havia um canal que até hoje ele existe, um canal famosíssimo. E esse canal de televisão, ele tem um público-alvo crianças de 2 a 6, 7 anos. Ou seja, é uma programação totalmente infantil. E eu lembro que numa segunda-feira de descanso pastoral, eu resolvi alguma coisa incomodou. Eu falei assim, olha, eu quero assistir esses desenhos inocentes, infantis, para o público-alvo de 2 a 6, no máximo 8 anos. E eu assisti. Teve desenhos interessantes, beleza, até didático, pedagógico,
mas eu fiquei assim arrepiado no final da tarde. Eu lembro que eu ajoelhei e comecei a chorar diante do Senhor, porque meninas e meninos expostos a um perigo constante por meio das nossas redes de comunicação, por meio do entretenimento. E o Senhor aqui, orientando o apóstolo Paulo, para que aquela comunidade que às vezes passava por situações não virtuais, não eram assistir virtualmente uma programação, mas às vezes acontecia a céu aberto. Basta você estudar um pouquinho o contexto Tessalônica, Corinto, cidade de Éfeso, cidades extremamente liberais na área da moralidade. E Deus vai dizer assim: olha, se você quer ser uma menina, se você quer ser uma adolescente, se você quer ser uma futura mulher que faça parte de grandes soluções do Senhor, é necessário se entregar diariamente a esse Deus e fugir da imoralidade, sexual. A segunda marca que Paulo destaca aqui nesse texto bíblico, já que a vontade do Senhor é o quê? Qual é a vontade dos 4? Que cada um de vós, saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Há uma falácia mentirosa, até porque à luz do Novo Testamento, do Antigo Testamento, não existe tanto essa ênfase, na verdade não existe ênfase nenhum no período da adolescência, dizendo que adolescente é aborrecente, que nessa faixa passa por tantas transições que ele, às vezes, que a adolescente não tem controle sobre alguns impulsos, sobre tantos hormônios que estão em mudança. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve aqui, ele mostra claramente que homens, mulheres, crianças, jovens que entregaram a vida a Jesus, eles têm condições de serem protagonistas em relação aos seus próprios corpos. Por isso que ele vai dizer que a jovem cristã é aquela que sabe controlar seu próprio corpo. No verso 4, que cada um de vós sabe possuir o próprio corpo em santificação e honra. Ou seja, que ter controle, saber aquilo que está ouvindo, aquilo que está imaginando, aquilo que está pensando. Como isso é importante a gente resgatar essa verdade do Senhor, que é um dos frutos do Espírito Santo. Controle, autocontrole. Domínio próprio, acerca daquilo que acessa na internet, nas redes sociais, no aplicativo que se instala e assim por diante. A Bíblia diz que o nosso corpo é um vaso. E aí vem uma pergunta, queria que você pensasse, aí, ao pensar na eternidade, o que é mais importante, o corpo ou a alma? Já que o apóstolo Paulo fala assim, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo de santificação e honra. Pensando na eternidade, o que é mais importante? O corpo ou a alma? Responde para a pessoa que está ao seu lado. O que você acha que é mais importante? Pensando na eternidade, o que é mais importante? O corpo ou a alma? Queridos, a resposta bíblica a essa pergunta, os dois. Os dois. O seu corpo físico, meninas da Mensageira do Rei, o seu corpo físico é templo do Espírito Santo. Eu acho lindo que o próprio apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, que nem o nosso corpo mortal, no dia da ressurreição, ele vai ser restaurado em glória, ressuscitado em glória, nem isso fica. Por quê? Porque o corpo físico também é do Senhor. Não é lindo? É tudo do Senhor, pertence a Ele. Por isso que ele está dizendo assim, saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. O corpo do cristão foi criado por Deus e remido por Ele. É habitado pelo Espírito Santo, deve ser cheio do Espírito de Deus e glorificar a Deus. O apóstolo Paulo disse, porque fostes comprado por preço altíssimo, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. O mesmo apóstolo ainda escreve, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Na carta aos Romanos, Paulo exorta, não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Olha que coisa linda. Então, domínio próprio, controlar o corpo, é algo que Deus nos capacita e deseja que isso aconteça todos os dias.
O corpo deve ser usado em santificação e honra. O corpo é para o Senhor e não para a imoralidade. É para ser palco de santidade e não de perdição. Que coisa maravilhosa. Isso é o que Deus preparou para a gente. Uma terceira marca, meninas, que Paulo destaca, lá no versículo 5 do capítulo 4. A moça cristã é aquela que resiste aos desejos de lascívia, no verso 5. O apóstolo Paulo escreve: não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Aqui, a palavra grega traduzida por lascívia significa desejo, concupiscência. Paulo não proíbe o desejo como um impulso natural, e sim um desejo pecaminoso, isto é, uma condição em que o desejo tenha se tornado o princípio dominante na vida da pessoa. Sabe aquela paixão incontrolável? Isso é pecado. Então veja, nem todos os desejos são pecaminosos, mas se existe um desejo que controla, né, a sua rotina, o seu dormir, o seu levantar, porque o nosso desejo deve estar focado, centralizado no Senhor Jesus. O desejo impuro, à luz do Novo Testamento, escraviza as pessoas. Há pessoas prisioneiras, né, da imoralidade, há pessoas cativas de pensamentos e desejos impuros. Esse caminho da lascívia é o caminho do mundo e não o caminho de Deus. É o caminho daqueles que não conhecem o Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Charles Swindoll vai dizer que lascívia é uma tradução literal do grego de lascívia, são fantasias que dão prazer. E a nossa mente é extremamente rica e seletiva para ficar arguindo pensamentos que não levam tão distante de uma vida pura diante do Senhor. Vocês passam por isso, meninas, todos nós passamos. Por isso que a batalha, biblicamente falando, é aqui na mente. E Paulo vai dizer assim: não com desejo de lascívia, com fantasias que dão prazer, como os gentios que não conhecem o Senhor. A pessoa que não conhece, uma moça que não conhece a Jesus, ela não tem controle sobre isso. Mas alguém que um dia experimentou um novo nascimento, ela sim consegue viver de novidade de vida, inclusive sabendo que os seus pensamentos devem ser levados cativo à obediência a Cristo Jesus. E esse Deus que nos chamou, Ele é muito rico de nos encher a nossa mente com aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro, aquilo que é de boa fama, né? Aquilo que realmente nos leva para uma vida produtiva aos seus olhos. E quarta marca que Paulo destaca aqui, que eu gostaria de deixar com vocês, meninas. A quarta marca que Paulo destaca: a moça cristã é aquela que não defrauda a seu irmão. Olha só, Paulo exortando novamente, né, no versículo 6a, e que nesta matéria ninguém ofenda e nem defraude a seu irmão. A palavra grega aqui, defraudar, significa despertar um desejo no outro que não pode ser licitamente satisfeito. É ir além, é ultrapassar os limites. Defraudar é tirar vantagem de outra pessoa mediante comportamento sensual e provocativo, né? Então, assim, meninas, tanto para meninas, meninos com cabelo grisalho como eu, para todos nós, né? O Senhor deseja que a gente tenha relacionamento puros uns com os outros. E nunca, jamais cultivar uma vida de sensualidade. Sei que a gente, né, caminha aqui no norte do Brasil, acho que o Brasil em todo, a cidade brasileira é uma cidade extremamente sensual, seja no Rio Grande do Sul onde a gente morou, seja aqui no norte, né, existe uma atmosfera de mostrar aquilo, né, que não deveria jamais ser exposto. Eu lembro que quando resolvi, né, como eu comentei em um dos cultos, eu nunca tive uma namorada, né? A Ana foi a única felizarda, e até hoje ela, brincadeiras à parte, né? Eu lembro quando entrei no seminário com esse propósito de me dedicar ao Senhor, estudar,
queria ser rato de biblioteca, eu queria aprender teologia, comentários bíblicos, eu queria decorar porções do grego e hebraico. Eu falei, olha, eu não quero jamais que a minha bússola nessa área seja voltada para uma moça, porque eu quero, se possível, né, curtir e cultivar o celibato. Mas quando algo aconteceu no meu coração, o que Deus me apontou? Né? Evidentemente, de procurar uma moça que cultivasse essa virtude cristã, características positivas. Alguém, meninas, da Mensageira do Rei, quando o rapaz tem interesse, ele vai procurar uma moça que demonstre que vale a pena ser conquistada, não uma moça fácil. E a Ana, dentro do seminário lá em Atibaia, ela demonstrava tantos valores, tantas características, eu falei, meu Deus, eu jamais vou conseguir alcançar o coração dela, jamais, né? Veja, eu não estou jogando confete na minha esposa, tá, irmãos? Né? Só um pouquinho, porque, né, quem sabe hoje à noite vai ter uma sobremesa, né? Um docinho maravilhoso. Mas veja, a importância de entender isso, de se preservar o máximo possível. Por quê? Porque é isso que o Senhor deseja. E quando Deus realmente direcionou a minha vida para unir a uma mulher cristã, são características que saltam aos olhos. Uma pessoa realmente serva do Senhor e que se soube preservar em todos os sentidos. E Paulo sabia da necessidade de cultivar isso também na cidade de Tessalônica. Então, olha só, a jovem cristã, né, essas marcas. A primeira, a jovem cristã é aquela que se abstém da impureza sexual. A jovem cristã é aquela que sabe controlar seu próprio corpo. Terceira, a jovem cristã é aquela que resiste ao desejo de lascívia. E quarto, a moça cristã, a jovem cristã, é aquela que não defrauda aos seus irmãos. Então, meninas, por que devemos buscar a santidade do corpo e a pureza em todos os relacionamentos? Paulo lista para encerrar aqui duas razões. Primeira razão, por que disso tudo? A primeira razão, porque o Senhor contra todas essas coisas é um vingador. Olha o 4:6b. Por quê? Por quê? Porque Deus quer que a sua igreja, né, desenvolva relacionamentos saudáveis. Enquanto lá o mundo é craque em machucar pessoas, não importa a idade, e o Senhor tendo esse alvo de santificação para aquelas meninas e meninos, rapazes e homens, Ele mostra que uma das razões pelas quais devemos cultivar essas virtudes e evitar aquilo que é colocado de forma negativa aqui no texto, é porque o Senhor, contra todas essas coisas, é um vingador. Ou seja, há um momento que Deus entra em jogo para disciplinar, e às vezes até mesmo para tirar de circulação. E uma outra razão, que Paulo de novo vai focar no 4:7. Olha só, de novo, Paulo vai dizer: porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Essa é a segunda razão. A primeira é que Deus é vingador, e a segunda razão aqui que a gente tem que cultivar, né, viver as marcas, é porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. E quando Deus insiste em alguns termos na Bíblia, inclusive em Tessalonicenses, aqui vários e vários momentos, ele vai reforçar a palavra santificação. Não é para o bem próprio dele, ele não precisa disso. Mas quando ele usa de palavras recorrentes no Novo Testamento, ele é porque ele quer nos alertar da importância da gente prestar atenção constantemente em algumas áreas vitais do nosso crescimento espiritual. E o meu desejo de cada um, desejo nosso, meninas, mensageiras do Rei, é que Deus desenvolva essa habilidade diária em vocês, de buscar ser mais parecido com Jesus Cristo. Essa é a definição mais perfeita do que a santificação, ou seja, que Cristo seja moldada em vocês, dia a dia, no falar, no pensar, no meditar, nos relacionamentos, no presente, no futuro, em cada área da vida de vocês, e que seus pais e os nossos irmãos e irmãs queridos aqui, possamos
ajudá-las nessa tarefa de Cristo ser moldada em cada um de vocês. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado mais uma vez por esse tempo aqui. O culto das mensageiras, elas vão passar por uma etapa tão importante. E ao longo dos anos, pessoas investiram do seu tempo, das suas habilidades, dos seus recursos, para que essas meninas pudessem dia a dia exalar o perfume de Cristo e se parecerem mais e mais com o nosso Salvador. Obrigado, Senhor, porque até aqui muitas delas chegaram. Obrigado, Senhor, pela vida dos seus pais. Obrigado por aqueles que participaram de uma forma direta ou indireta, Senhor. E que possamos enxergar, saindo dessas mensageiras do Rei, futuras educadoras, missionárias, futuras obreiras do Senhor, Pai, para que o mundo seja dia a dia transformada com o poder do Evangelho. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém.